Bruno, obrigado por estar aqui, poder compartilhar um pouco da sua história, seu conteúdo com a gente. O pessoal em casa com certeza vai ficar fascinado com a história. E histórias é que nos move, né? História que nos inspira. E eu queria que você compartilhasse conosco a sua história. Boa tarde. Eu com 30 anos descobri um diagnóstico, né? Na verdade, eu fui diagnosticada com endometriose. Então, eu tive já um erro médico, né? Que eu fiquei 6 meses tratando uma coisa que eu não tinha. E aí, quando eu realmente descobri o que eu tinha, a doença ela já estava assim totalmente avançada, ela já estava em vários órgãos. E eu não tive a sorte de conhecer meu anjinho da guarda antes de todo o processo, que eu acabei passando por uma grande cirurgia. Eu conheci a Clarice, eu estava fazendo a quimioterapia. E quando uma amiga minha comentou, né, sobre a Clarice, na mesma hora eu já chamei a Clarice, já fui saber do que se tratava, porque é aquilo, né? Você tem que acreditar. Você tem que ir de cabeça e acreditar no que ia ser passado. Mas você já estava no tratamento? Já estava no tratamento de fazendo químio, tudo. E assim, só que assim, eu estava bem debilitada mesmo. Quando eu cheguei lá na Clarice... Tinha uma semana que tinha feito aquela cirurgia enorme lá de 12 horas. Né? E aí... Qual que era o seu diagnóstico? Eu tive um diagnóstico de endometriose, né? Só que quando a gente descobriu mesmo, era um carcinoma peritoneal. Era primário de ovário. Só que como eu demorei, né? Eu fiz um tratamento, tipo, de 6 meses... A doença, ela foi avançando agressivamente. Então, ela tinha em fígado, no pâncreas, no intestino. Então, tipo assim, tinha doença em tudo. Quando o médico viu, ele falou assim, ó, a gente já sabe que é uma cirurgia que não vai ser uma coisa fácil. Só que assim, as chances de cura são grandes. E aí eu passei por todo o processo, só que assim, depois eu tava 100% debilitada ainda. Fazendo químio, era muito forte, perdi cabelo. Fora que encarar o processo da doença não é fácil. Não é fácil. Tanto é que vocês estavam falando ali, eu tava me emocionando o tempo todo. E quando eu conheci a Clarice, ela me explicou sobre o tratamento e me impôs, ó, você vai ter que fazer tudo isso, isso e isso. Ela explicou tudo direitinho. Eu falei, não, vambora que... Eu tô botando... Mas você acreditou? Nossa, Quem 100%. É essa maluca? Eu não pensei duas vezes. Tanto é que, assim, tem coisas que fazem parte do tratamento que você tem que tirar e, assim, são coisas que você gosta. Mas eu falei, não, bora lá que eu vou ver, vou fazer, né, Clarice? Vai dar. Tem que fazer, tem que acreditar. E não deu e fazer. outra. A gente começou a fazer e, assim, a minha melhora foi constante. E eu tive que fazer uma outra cirurgia. E aí, quando eu comecei a fazer novas biópsias, já vieram biópsias negativas. E aí, a gente já... Os médicos já não sabiam mais o que falar, entendeu? Eles não estavam entendendo os resultados. Não estavam entendendo os resultados, mas, tipo, pode ser... Aí apareciam, como é no peritônio, aparecem uns nódulos aos outros. E eles falam que pode ser cicatrizes da cirurgia. E aí, vou acompanhando. E graças a Deus, até hoje, né, Clarice? Sou assistida pela Clarice. Bonita, firme e forte. Com A gente fala que essa é sempre a sequência. A gente faz o tratamento e a gente já pensa assim, quero cuidar, quero acolher. E é complicado, porque câncer de pâncreas é o mais letal que existe. Assim, sim. Menos de 1% das pessoas sobrevivem ao diagnóstico. Sim, mas sabe o que é o mais engraçado? Foi o que vocês falaram muito. Tipo, quando você... Ai, fulano morreu. Eu falei, mas morreu de câncer? E, tipo assim, por mais que o meu câncer tenha sido o mais agressivo que tem, tipo assim, eu não consigo enxergar de uma maneira, nossa, e até uma amiga minha ainda fala, Bruna, nossa, eu te admiro demais, porque tu encara de uma maneira que... Falei, gente, mas tem que encarar. Porque se você for pensar no pior, você tem que pensar positivo. Eu uso muito essa palavra, encara. Mas é muita questão também de experiência de vida. Então, você teve uma experiência que é diferente dos outros. É o que eu vejo no dia a dia. As pessoas morrem de medo de câncer por quê? Porque não conhece algo que funciona. Você conheceu algo que funciona e daí isso muda. E isso é importante, né? E é difícil as pessoas entenderem isso, né? Porque a realidade é outra, né?
E eu fiz o tratamento com a Clarice certinho, era as 3 primeiras semanas. E assim, eu enchi o saco dela, né? Ela sabe. Eu ia lá todo mês, eu falava, Clarice, eu sei que já acabou, mas eu vou ir todo mês. Sabe? Tomar bênção. Tanto é que a gente mantém contato até hoje. São 6 anos já. 6 anos já? 6 anos. Nossa senhora, muito E a gente mantém contato até hoje. E esse ano eu falei pra Clarice, eu tô pensando em ser uma voluntária. Legal. Porque eu tenho uma pessoa, a Clarice atende em São Vicente, né? Em Santos tem uma voluntária, só que ela tá com a agenda cheia. Aí eu pensei, caramba, será que não tem gente precisando e não tá conseguindo ter acesso a esse tratamento? Foi quando me deu estalo. Eu vou ser uma voluntária também. Para poder ajudar pessoas a chegar nesse... É porque a gente quer falar, né? A gente, igual ele falou desde o começo. Então, assim, para ele o câncer era uma coisa muito simples. Olha, tudo bem, você tá com câncer, então vem aqui que eu sei o que fazer. Sim. Vai se tornando essa coisa simples pra gente, né? E a gente não consegue não cuidar. Não é? Você ouviu falar, você quer fazer alguma coisa pela pessoa e isso vai... Tanto que o Daniel criou essa ONG, né, Daniel? Porque a coisa começou, assim, ter que acontecer de uma forma estruturada, né, Daniel? Sim, para a informação chegar correta, adequada e as pessoas de fato se beneficiarem disso. E esse treinamento que a MK dá para os voluntários é muito importante, porque eu acredito que em cada lugar que você chegar, você vai ter o mesmo atendimento, porque a gente vai repetindo isso. Eu via como a dona Júlia atendia, a Celeste atendia, a mãe Daniel, a avó dele atendia, com um sorriso, com aquela boa vontade, com aquela abertura, assim. Gente, o ponto de atendimento casa, é assim. Né? Eu falei assim, isso você passa para as pessoas que vão ser voluntárias. Que vai dar certo também, né? Abrir. A pessoa se sentia abraçada, acolhida. Essa parte eu acho que é uma das fundamentais. Não só o atendimento, lógico, a parte da saúde, recuperação da... É o objetivo principal ali. Mas a maneira como é feita é importante. O acolhimento, o respeito ao tempo. As pessoas chegam... A maioria vai lá sem querer estar lá. Essa é a grande realidade. As pessoas vão lá sem acreditar. E por que estão lá? Porque não tem expectativa, não tem outra possibilidade. Então eles acabam indo. Daí chega lá com dor, de saco cheio, sem dormir, com fome. Imagina o humor que fica. E ali a gente vai com uma atenção, com carinho, sabendo que a pessoa tá meio áspera hoje, mas semana que vem ela vai ter dormido, vai ter comido, vai chegar mais feliz, vai chegar mais tranquila. Como a gente vê esse processo que a gente começa a atender, se desenvolve o relacionamento. Então, quando você tem empatia e esse relacionamento, tudo flui bem, né? Isso que é fantástico. Tenho uma história aqui rapidinha, que a Clarice vai lembrar dessa história. Depois que eu fiz o tratamento, já estava bem, 100% curada, um tio meu, porque não tinha caso de câncer na família, Olha. Um tio meu apareceu com câncer de pulmão, irmão gêmeo do meu pai. Nossa. Ele estava no hospital, os médicos deram 3 meses de vida para ele. Nossa. Assim mesmo, tá? 3 meses de vida. Imagine eu escutando isso. Eu falei, gente, não é possível. Só que o médico deu alta para ele do hospital e ele tinha que andar com bomba de oxigênio. Nossa. Aí o meu pai, eu falei, pai, Clarice, nem pensa, vamos pra Clarice. Aí ele começou o tratamento na Clarice. Pedi para me atender no sábado. Eu atendi, atendo, pode trazer. Até parece aí, que não, né? Meu pai levava ele com a bombinha, só que não podia demorar muito, porque senão Acabava. o oxigênio acabava. Não, gente, sabe o que eu acho gostoso disso? E aí, 3 meses, tá melhor que a gente. Tá melhor que a gente. Nem voltou nunca mais, sumiu. Absurdo. A gente melhora tanto que vida normal. Não, eu falo isso pro Daniel. A gente fez uma live com a Marina Liberato e a partir daquele dia eu falei, Daniel, eu quero falar do câncer rindo. Então, assim, parece uma coisa de você, nossa, mas é uma doença tão séria. E as lives também a gente brinca muito. Então, eu quero que as pessoas entendam que, assim, quando elas encontram um método natural, é assim que é para ser. Você encontrou um tratamento que vai te trazer felicidade. Que não vai, que nem o meu caso era de mama. Então, assim, a gente sabe que se você faz, né, uma mastectomia, e aí eu tinha que fazer esvaziamento de axila, você sabe que isso vai debilitar os seus movimentos. Então, por mais que você tenha uma vida aí longa, né, vamos dizer assim, você tem ali, né, as suas restrições. E lá no método Covatic, as pessoas hoje estão rindo. Olha vocês duas aqui. E o legal é assim, não é só rindo porque as pessoas são legais, são simpáticas. Lógico, isso acontece. Mas isso tudo é baseado na recuperação da saúde. Então, ao mesmo tempo que você está recuperando sua saúde, recuperando sua vida, você está feliz e fazendo isso da melhor forma possível. Isso que é fantástico. E você encontra nessas pessoas parceiros, ombros. Isso é muito bom.
né? Com certeza. Não, deixa eu contar uma história rapidinha aqui. Outro dia a Celeste falou uma coisa. Eu trabalho direto com a Celeste e eu sou apaixonada por ela. Puxa saco. Aí, outro dia, ela falou assim de uma voluntária dela. Isso me marcou demais. Era uma voluntária que ajudava muito ela. E ela estava muito doente, muito doente. E aí a Celeste falou assim: Elisa, eu entrei no meu quarto e eu comecei a falar assim para Deus: Deus, você não pode levar ela. Você tem outra pessoa para colocar no lugar dela? Olha isso. Olha que é uma oração, assim, de coração aberto para falar assim: Sim. Deus, você tem outra pessoa para ajudar tantas pessoas igual ela faz. Não é? Olha isso. Olha aí, que coisa Então a gente vai fantástica. entendendo. Então, põe ela de volta no lugar. E ela Se falou não isso. tem, devolve ela Deixa também. ela aqui que ela tem muita coisa para fazer. Olha que demais que vira essa energia de um ajudar o outro, né? É. Obrigado, então, pessoal, por tudo. Ia dar uma estendida aqui, mas obrigado mesmo. Sua história bem bacana. Tia, fantástico você poder compartilhar com a gente essas histórias Prazer. todas, tudo. E todo esse tempo depois aí. É um prazer muito grande ter essa oportunidade de oferecer para as pessoas uma esperança. Não é o fim, pode ser o começo de uma vida nova. É o começo de uma Exatamente. história. Bruna, também o começo de uma história. Ai, me emocionei agora. É isso, Bruna, né, te Clarice? desejo muitos anos de vida, viu, Amém. querida? E agora, tá Se eu chegar na sua idade, tô bem. e agora vai começar uma outra história uma como nova terapeuta história. do Covatic. Pra ter muitas histórias pra contar, né? É Se isso Deus aí. quiser. Gente, obrigada. Obrigada. Imagina.